Aí entra aquela história, né, do remédio, né? O remédio, ele vai, muitas vezes, lidar com o sintoma, né? Uhum. Vai lidar com o sintoma, mas não é a causa, né? A gente vê a galera falando sobre objeção, sobre negociação e tal, e, Uhum. cara, pouco episódio ouvido de meio de funil ali, né? Não tem nenhum no top 10 ali falando sobre levantamento de necessidade. Mas contorno de objeção e problemas em negociação, o sintoma é esse, né? Porra, tá doendo que eu não contorno objeção. Porra, tá doendo porque a minha margem tá indo embora. O remédio é isso aí, é contorno de objeção, é aprender técnica de negociação. Mas a causa tá no meio do funil, né, Lê? Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece? Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, chegamos em 200 episódios de Papo de Vendedor, meu amigo. É muita coisa. Caramba, 200 episódios, cara. Mais de 200 horas quase, hein, meu? Se você falar de programa, pronto, mais ou menos 200 horas de conteúdo. E tem uns malucos, uns doidão que escutam tudo, né, Dani? Tem, cara. Nossa, teve gente que já comentou com a gente que maratonou tudo 3, 4 vezes, né, Lê? Exatamente. Haja estrada, né? Vendedores externos. É isso aí. A gente fica muito feliz quando a gente recebe esse tipo de feedback, pessoal. Ah, eu escuto vocês na estrada. Ah, eu escuto desde o primeiro episódio. Depois, porra, teve vários, inclusive vários alunos, né? Que comentaram com a gente, que escutaram todos os episódios mais de uma vez, cara. Isso é muito legal, é muita conexão. A gente sabe que a gente tem uma responsabilidade muito grande com vocês aqui. A gente tem essa noção, essa percepção. Por isso que eu e o Dani, a gente se envolve muito nesse projeto, tá? De verdade. Eu acho que o Papo de Vendedor, ele é uma forma da gente agradecer, né, tudo o que vendas fez por nós, né? Se a gente tem o que tem, se a gente conquistou o que conquistou, se nós somos o que somos, é muito por causa da profissão de vendas, né? Sem dúvida. E eu lembro lá atrás, quando eu estava conversando com o Dani, putz, cara, 2017, a gente começou a falar de gravar 2017. um podcast, né? Lá Na época atrás, eu nem quando eu. sabia o que era um podcast, né, Lê? Você teve que me explicar, na verdade. Exatamente, exatamente. Você nem sabia o que era um podcast, eu já consumia podcast. Eu, Leandro, eu devo consumir podcast mais ou menos desde 2010, tá? Então, pô, é bastante tempo. Eu sempre tive essa vontade, essa inspiração. E aí, em 2017, eu conheço o Dani, a gente começa a conversar, pô, criar uma amizade, né? E como na época eu estava falando, eu tinha uma agência de marketing digital e ele trabalhava com vendas, as conversas lá atrás elas já tinham uma conexão, né? Porque a minha equipe, a agência, o nosso objetivo era gerar lead e o objetivo do Dan era fazer o cliente vender mais. Então já tinha uma sinergia lá atrás. Por isso que eu comentei com ele do podcast. Eu também não queria fazer um podcast sozinho, né? Eu acho que eu sinto falta dessa pluralidade, né? Eu tenho uma forma de pensar vendas, o Dani tem outra forma, e aí a gente traz um terceiro elemento, que é o convidado ou a convidada, que aí faz a gente ter essa discussão. O Papo de Vendedor é sobre isso, pessoal. É sobre essa interação, né, Dani? Com certeza, cara. Com certeza. E daí, em 2019, a gente começa a gravar sem saber o que 2020 Nossa senhora, cara. nos aguardava, né? E a gente montou toda uma estrutura para começar gravando presencial. A gente gravou os É, primeiros episódios ali de forma presencial em dezembro de 19. 2019. Primeira temporada ela foi quinzenal, né, Lê? Então eu lembro que a gente Quinzenal. gravou ali, acho que foram 5 episódios. A gente tinha janeiro, fevereiro e o 1º de março, se eu não me engano. E daí em É, março já fechou tudo. A gente já teve que começar a se virar para gravar isso daí
de forma remota, né? Que É. foi o que a gente acabou perdurando aí até 21, né? A gente fez 20 inteiro de Não, quinzenal. Não, 20 23. inteiro. A gente 22. gravou. Hum. Não, a gente gravou remoto até, assim, Ah, sim. Não. assumidamente remoto até o final do ano passado, 2023, né? Sim, mas eu falei que a gente começou a fazer semanal em Ah, sim, 2021, né? 2021. Dois- Na segunda temporada eu já queria, porque assim, pessoal, vocês que nos escutam, que prestigiam o nosso conteúdo aqui e que estão mais conectados com a gente no ponto de vista de escutar todos os episódios, escutar quando sai, né? Gente, vocês não têm noção o trabalho que dá produzir isso aqui, né? Então hoje a gente tem uma produtora que é a Mônica, né? E tá entrando na equipe mais uma profissional aqui que é a Cris. E nós três, né? Eu, a Mônica e a Cris, a gente tem essa competência, essa responsabilidade de produzir o podcast, né? Ainda mais quando a gente tem essa ambição de se tornar um podcast gravado em estúdio, né? Quem acompanha o nosso trabalho sabe que as trilhas de segundas-feiras a gente tem colocado como objetivo sempre estar num estúdio, né? Então você vê um formato diferente, às vezes até o microfone diferente. Quem assiste no YouTube vê o vídeo diferente. E os episódios de quinta-feira, que são episódios que, ora eu estou gravando com um aluno do programa de aceleração, ora a gente está fazendo conteúdos sozinhos, né? Às vezes é eu, às vezes é o Dani. É, são conteúdos mais direcionados, mais soltos, mais objetivos, né? E produzir tudo isso, fazer com que isso entre no ar, fazer com que todos os desdobramentos aconteçam, né? Envio de e-mail marketing, publicação nas mídias sociais, isso custa muito em termos de mão de obra, em termos de dinheiro também, né? Fazer propagar tudo isso. Então, ah, a gente faz isso de verdade, assim, por dois motivos. Primeiro, por retribuição à profissão de vendas. A gente sabe que tem muita gente que está nos escutando que infelizmente nunca vai comprar nada da gente, né, Dani? Nunca vai comprar um treinamento, às vezes porque não acredita, às vezes porque acha que é a responsabilidade da empresa pagar um treinamento, às vezes acha que tá bom o que aprende aqui, né? E tá tudo certo, né? O meu mentor fala isso, né? Andar com quem quer andar, correr com quem quer correr, caminhar com quem quer caminhar, tá tudo certo. E o segundo motivo é porque o podcast ele é realmente um mecanismo importante da nossa engrenagem de marketing aqui, do nosso motor de marketing, é a fonte em que a gente mais coloca energia e, consequentemente, a gente mais tem resultado, né? De geração de levantada de mão. Então, você que está aí, né, nos escutando, nos assistindo, sabe que todo episódio eu sempre falo do programa de aceleração ou de algum outro programa que a gente esteja trabalhando. Né? Até então, a gente estava falando do workshop de vendas consultivas, que ainda está para acontecer, se você estiver escutando isso no dia do lançamento, 6 de maio. Ele vai acontecer no dia 11 de maio. Mas o podcast é muito importante para a gente também como negócio. Né? E, cara, um terceiro aí que eu vou colocar de bônus, Dani, a gente se diverte, vai. A gente se diverte A gente se gravando e diverte. se A conectando gente com as conhece pessoas, né, muita cara? gente, né, Lê? Conhece. Eu acho que putz, o Papo de Vendedor, ele trouxe, no mínimo para mim, né? Eu tenho certeza que você compartilha dessa percepção, né? Mas a gente conversou com muita gente muito fera, né? A gente conheceu muita gente muito boa no que faz, a gente conversou com gente de altíssimo nível, de vários tipos de empresa, de vários tipos de modelo comercial, e isso Sim, é muito bacana, né? A audiência se enriquece e a gente se enriquece também, né? A gente aprendeu pra caramba com convidados, né? E esse trâmite, né, Lê? A disciplina, né? 5 anos aí, 5 temporadas de, cara, gravação quase toda semana, né? Soltar episódio no começo quinzenal, depois semanal, nesses últimos meses aí, 2 vezes por semana, né, Lê? Então tem exatamente, todo, exatamente. tem todo um elemento de disciplina também, né? De fazer Uhum. o negócio acontecer sem falhas, né, Lê? Exatamente, cara. E é bastante trabalho, viu, pessoal? Às vezes a gente pede para vocês darem um like, né? Pô, quem tá assistindo no YouTube, curtir, compartilhar. Porque essa é a forma como a gente tem, a forma como vocês podem retribuir, né? E é gratuito, né? Você compartilhar no grupo da empresa e tudo mais, fazer o podcast crescer. Isso acaba sendo
uma forma gratuita e genuína, porque realmente dá bastante trabalho. Não estou reclamando, estou falando, estou só, né, constatando, porque de fato é um prazer que a gente tem de produzir, de gravar, de se conectar com as pessoas que vêm gravar podcast com a gente. Cada vez mais a assessoria de imprensa tem entrado em contato com a gente para que seus clientes, né, os seus assessorados participem do Papo Empreendedor. E eu e o Dani, a gente tem um carinho muito grande em cima das pessoas que a gente traz para a mesa para gravar. Né? A gente não procura alguém que seja famoso, né? Nem sempre esse é o critério de seleção do nosso podcast, mas eu preciso de alguém que tenha muita propriedade no conteúdo que fala, né? Pode ser que seja uma pessoa que tenha 100 seguidores no Instagram, não importa. Mas se tem uma experiência grande naquilo que faz, para mim é relevante, porque eu sei que numa conversa de 3 pessoas, a gente consegue se conectar e a gente consegue aprender com aquilo que é derivado dessa conexão, ou seja, do papo, né? E é papo porque, de fato, a gente não tem ambição de dar uma aula aqui enquanto a gente grava. Embora muitos dos nossos alunos, muitos dos nossos ouvintes falam, cara, eu aprendo muito com o podcast. Esse efeito é muito legal, né? De você ter um aprendizado em cima de um momento em tese morto. Se eu pegar o meu carro aqui em São Paulo e for visitar o Dani em Sorocaba, nesse momento que a gente está gravando, eu vou levar mais ou menos umas 2 horas e meia, né? Cara, eu posso ir escutando música ou eu posso ir o quê? Escutando um podcast, né? Então esse momento ele vai existir na minha vida de me deslocar. Se eu estou escutando um podcast, eu estou sempre afiando o meu machado, né? Então por isso que a gente estimula o amigo ouvinte a curtir, a seguir o nosso perfil aqui para conseguir receber essas atualizações. E aí escuta os episódios. Poxa, Leandro, escuto muito essa, tá, Dani, no Instagram, né? Como eu fico mais na frente do Instagram, eu escuto muito isso. Poxa, Leandro, mas às vezes você faz um episódio, eu sou representante comercial, e aí você faz um episódio de marketing, né? E às vezes eu pulo, porque eu acho que não vai ter nada para mim. Engano seu, jovem padawan. Com certeza você vai ouvir alguma coisa que vai te gerar um insight. É diferente de você escutar um podcast de química, ou de biologia, ou de fofoca, sabe? Cara, você como representante comercial, você está vendendo, né? Então, querendo ou não, de repente um episódio que fala sobre marketing, ou fala sobre liderança, ou fala sobre disciplina, pode agregar valor sim na sua profissão. Tá? Então eu acho que, né, Dani, é também trazer essa visão para a audiência, né, para os nossos amigos ouvintes, de que essa conexão, ela existe. Quando eu e o Dani a gente está gravando, a gente sabe que você está aí do outro lado, né, que você é o terceiro elemento quando tá só eu e o Dani, e que você é o quarto elemento do papo quando está eu, o Dani e um convidado ou uma convidada. E é aquilo que eu falo praticamente em todos os episódios. O podcast é uma via de mão única. Para eu conversar com você que está aí do outro lado, qual que é a melhor forma, Dani? Instagram, @supervendedores, mandar uma DM pra gente. E-mail contato @supervendedores.com.br para a gente poder ter o feedback, né, Lê? Para a gente poder entender um pouquinho do outro lado aí. Né? E a gente, cara, a gente fala isso desde o primeiro episódio, né, Lê? Críticas, sugestões, xingamentos. E, cara, quanta coisa já veio por esses canais, né, cara? De sugestão de pauta, sugestão de convidado, que virou episódio. A gente fazia o Clínica de Vendas, né, com pergunta da audiência. A gente fez bastante episódio de Clínica de Vendas, né? A gente já trocou bastante ideia com a audiência em cima de dúvidas específicas trazidas pelos ouvintes, né? E teve muita coisa que veio por Clínica de Vendas, né, Lê? Que virou episódio completo, né? Que viraram episódios super interessantes aí, né? E a gente gosta muito disso, porque, de fato, a gente não consegue conversar com você que está aí do outro lado, né? O podcast, o Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e seus aplicativos afins, eles não têm um mecanismo onde a gente pode conversar, né? Então, lá no Instagram, é algo que acontece, né? O @supervendedores, você vai falar, né, com a gente, tanto eu quanto o Dani, a gente que usa essa ferramenta, e bater um papo mesmo. E eu recebo muita indicação, às vezes, de convidado. Eu queria que, acho legal você convidar tal pessoa, né? Já teve vários convidados que veio dessa forma. E também tema.
né? E aí o tema, por exemplo, essa semana teve uma menina que me mandou uma mensagem e falou assim: eu queria que vocês gravassem sobre venda de commodity, né? E mais olhando para o segmento de química. E aí eu falei, pô, que legal, bem segmentado, tal. Tem alguém que você conhece? Aí ela falou assim, olha, não tem, mas ela me passou ali 4 ou 5 empresas desse setor que, pô, a nossa produção pode buscar um gerente, um diretor que possa falar sobre e que esteja nesse segmento, né? Não que a gente vai trazer para a mesa alguém para falar de um segmento tão específico, mas, porra, vender commodity é legal você ter alguém que está no mercado. Então a gente gosta muito de se conectar com você que está aí do outro lado e fazer com que a gente possa criar conteúdos que seja de valor para vocês escutarem, para vocês, enfim, para vocês debaterem e crescerem aí na profissão de vocês, tá? E aí, eu e o Dani, a gente separou aqui alguns episódios que são os episódios mais escutados, né? A gente está usando aqui a plataforma do Spotify for Podcasters, que é o nosso agregador aqui. Então ele não traz muita informação com relação a. Na verdade, ele traz um acumulado, né? Desde o primeiro episódio, ali, o episódio piloto. Então é evidente que no longo prazo você tem como característica o topo, né? Sendo ocupado por episódios da primeira temporada. Né? Então a gente tem como o episódio mais escutado o quarto episódio da primeira temporada, Técnica de Prospecção em Vendas. Né? Um episódio publicado no dia 9 de março de 2020, olha só, né? 9 de março de 2020, ele foi publicado e ele está no topo, né? Ganhando aí disparado ali. Disparado não, mas o segundo colocado, PNL em Vendas, ganhando a confiança do seu cliente com rapport. É o quinto episódio da primeira temporada, né? Ele tem ali 25% de diferença ali entre um episódio e outro, né, Dani? E aí a gente vê como o topo do funil é uma dor, né, Lê? Porque a galera, Exatamente. ela procura sobre prospecção, procura sobre rapport, sobre ganhar a confiança do cliente, é tudo coisa de topo de funil, é dor de falar com gente que você não conhece, né, cara? Exatamente, exatamente. É você conseguir aumentar a geração de lead, né? Mas a gente sabe que hoje se fala muito de marketing, de geração de anúncios e tudo mais, só que, cara, não funciona assim, né, Dani? A gente sabe que nem todas as empresas têm essa característica de conseguir gerar leads através do marketing digital. E mesmo as que geram, né? Nem Quando sempre você é o olha, suficiente, né, Lê? nem sempre é o suficiente, ou gera muito para um segmento específico e falta o outro segmento, daí a gente tem que correr atrás. Então, prospectar tem que ser algo do dia a dia do profissional, algo que a gente consiga fazer com uma certa tranquilidade, sem tanto estresse, porque, cara, de fato impacta o resultado, né, cara? É isso aí. E a prospecção está dentro do controle do vendedor, né, cara? A geração de lead não está, né? Está dentro do departamento de marketing, é uma coisa mais externa, né? A campanha pode funcionar, pode não funcionar e tal. Agora, a prospecção está 100% dentro do controle do vendedor, né? Então, se ele está Exato. precisando melhorar a venda, se ele está precisando fazer alguma coisa para crescer a própria carteira, ele vai ter que se mexer, né? Ele vai ter que correr atrás. A prospecção tem isso, né? De você usar aí um tempo que você tem para correr atrás de cliente novo, né? Que vai acabar comprando de você de forma recorrente muitas vezes, né? Te trazendo um benefício de médio e longo prazo, né? A prospecção ela é dura no curto prazo, né, Lê? É uma coisa chata de fazer, é um negócio que, poxa, dá um trabalho, a gente sofre muita rejeição, a gente, poxa, liga para o cliente não quer conversar e tal, e aí a importância de conseguir rápido a confiança do cliente, né, que é o segundo episódio mais ouvido aí, porque a gente precisa transformar essa galera em cliente, né, Lê? A gente precisa trazer Exato. essa galera para a nossa carteira. Exatamente, exatamente. E aí, na sequência aqui, a gente tem alguns episódios mais focados em abordagem, né? Olha aí, Que tem a topo de ver com funil de novo, prospecção. né? É, É, porque a gente fala de prospecção, mas a prospecção e a abordagem estão conectadas, né?
Por mais que tem guru na internet que fala que dá para você prospectar com inteligência artificial, usando e-mail e etc., né, como se fosse a única solução, a gente sabe que a maior dor da prospecção é a conexão entre o vendedor e aquele potencial cliente. É você pegar aquele cliente, pegar a atenção daquele cliente e trazer isso para dentro da mesa, né? Fazer o cara sentar com você, fazer uma call, uma ligação mais longa para você fazer um diagnóstico. E eu acho que isso é muito negligenciado pelos vendedores, né? Aprender a abordar corretamente é o segredo de uma prospecção bem eficiente. Seja você fazendo social selling via LinkedIn, por exemplo, seja você prospectando ativamente pelo telefone, como no estilo antigo, estilo call center, né? Ou até mesmo pelo WhatsApp. O jogo da prospecção é o jogo da conexão, é o jogo de relacionamento, é o jogo de ser interessante sem ser interesseiro, né? E aí a gente tem assim, a gente pula um pouco, né? E a gente cai direto em objeções. Objeções tem bastante coisa relacionada à negociação também, tem bastante episódio no ranking ali no top 10 relacionado à negociação. Curioso, né, Dani? Você tem topo de funil liderando, né? Prospecção, abordagem ali, e na sequência você tem o fundo do funil, né, cara? Objeção, negociação ali. A gente sabe, como treinadores, que São as a principais dores, né, Lê? são as principais dores, o pessoal acaba não falando tanto de técnica de fechamento, acaba usando mais o termo negociação. Às vezes o vendedor ele acaba se confundindo um ou outro, né? E é curioso, os episódios mais escutados, prospecção, né? Prospecção e abordagem e negociação, contorno de objeções, fundo de funil, né, cara? É onde, Lê, é onde dói, né? É É onde onde dói, dói. porque na prospecção a gente é rejeitado pra caramba, nas objeções a gente tá apanhando ali, muitas vezes não consegue contornar, e na Uhum. negociação a gente vê a nossa margem indo embora, né? E É. aí entra aquela história, né, do remédio, né? O remédio ele vai muitas vezes lidar com o sintoma, né? Uhum. Vai lidar com o sintoma, mas não é a causa, né? A gente vê a galera falando sobre objeção, sobre negociação e tal, e Uhum. cara, pouco episódio ouvido de meio de funil ali, né? Não tem nenhum no top 10 ali falando sobre levantamento de necessidade, mas contorno de objeção e problemas em negociação, o sintoma é esse, né? Pô, tá doendo que eu não contorno objeção, pô, tá doendo porque a minha margem tá indo embora. O remédio é isso aí, é contorno de objeção, é aprender técnica de negociação. Mas a causa tá no meio do funil, né, Lê? Você passa pelo meio do Exatamente. funil ali sem fazer um bom levantamento de necessidade, sem entender direito o cliente em si, né? Sem se relacionar bem com o problema do cliente, necessidade do cliente, sem conseguir agregar valor de forma suficiente dentro de proposta, e aí dói lá embaixo, né? Aí vem a dor, né? Aí Exato. vem a dor. E aí a gente busca o remedinho ali, sem tratar a causa, né? A causa é meio de funil, né, Lê? Exatamente, cara. E é curioso, né? É a etapa que muitos vendedores ignoram, né? Quer É, pular, quer pular. E, enfim, o que o Dani falou, pessoal, é muito, muito, muito forte. Tem algumas pessoas que estão virando a chave nesse momento, né? Mas muita gente não vai perceber isso, não vai perceber o que ele está falando, né? Ele falou assim, tratar o sintoma e não só a consequência do sintoma, o problema. Então, não é só você olhar para a objeção que você recebe para você aprender a contornar essa objeção, né? É você fazer com que você não tenha tantas objeções ou que você já saiba quais são as objeções que você vai enfrentar e aí você antecipa essas objeções. Onde? No meio do funil, no levantamento de necessidades. É por isso que tem vendedores que são altamente bem-sucedidos, porque entendem essa dinâmica. Eles entendem essa dinâmica. Inclusive, isso facilita até a prospecção. Porque antes de você entrar no levantamento de necessidade, você tem a qualificação. Você precisa prospectar, abordar e qualificar aquele cliente que você está prospectando, seja via marketing, que seria uma prospecção passiva, seja via
prospecção ativa, ou seja, você indo atrás. Quando você qualifica, você entende que você atende a necessidade daquele cliente mesmo sem ele saber. E aí você usa o levantamento de necessidades para mostrar para ele que ele tem uma dor, um problema, uma angústia, e ele precisa da solução que você vende. Né? Isso você vai usar técnica, você vai precisar de. O teu mindset precisa estar muito bem treinado, muito bem desenvolvido para você aplicar essas técnicas, e aí você gera valor para o cliente. Quando ele apresenta, quando ele vai para a proposta de valor, quando ele vai ver preço, ele olha e ele começa a buscar justificativas para poder participar de um treinamento dos supervendedores, para poder comprar o carro que você vende, o consórcio que você vende, o seguro, o software. Cara, comprar a sua solução, né, Dani? E Lê, por incrível que pareça, cara, é um negócio que parece um paradoxo, mas veja só, né? Você lidar bem com o meio do funil, facilita a sua vida no fundo do funil. Isso daí tranquilo, né? Uhum. Quanto melhor você faz o meio do funil, mais fácil fica o fundo. Só que, quanto melhor você faz o meio do funil, mais fácil fica o topo. E aí fica um negócio estranho, é fácil, mas eu já passei do topo do funil com esse cliente. Né? Como que vai facilitar o topo? Vai facilitar o topo dos próximos, porque a sua dificuldade de prospecção muitas vezes mora em você não conhecer profundamente o negócio desse cliente, não conhecer profundamente o perfil de cliente ideal, não entender direito quais são as dores que ele sente, quais são as implicações dos problemas que ele tem. E aí, quanto mais você se relaciona ali, meio de funil, que é relacionamento, que é entendedor, fazer um trabalho de mergulhar um pouquinho mais a fundo na empresa desse cliente, melhor você conhece esse mercado. E quanto melhor você conhece o mercado que você atua, mais reputação você tem, mais autoridade você consegue criar, melhor a abordagem que você usa, porque você já chega falando sobre uma dor, você já chega falando sobre implicações, você já chega falando sobre case de sucesso, você já chega com uma abordagem completamente diferente de alguém que está oferecendo um produto, né? Que o cara está tentando Uhum. vender o produto lá na etapa de abordagem, né? De maneira extremamente precoce, né? Uhum. Então, quanto melhor a gente se torna no meio do funil ali, que é a questão consultiva da venda, se transformar em consultor, se transformar em um especialista do mercado, porque fazendo prospecção e abordagem você não vira especialista de mercado, né? Apanhando no fundo do funil, você só perde margem, você só apanha. O segredo para você construir sua autoridade, a sua especialidade dentro de um mercado está no meio do funil, cara, que é onde você tem a oportunidade de aprender sobre o negócio do seu cliente, cara. E você só consegue gerar valor, você só consegue fazer o cara querer comprar de você se você vai ajudar ele no negócio dele, cara. Né? E Exatamente. todo esse tesouro tá no meio do funil. Tá no meio do funil, em você fazer um levantamento de necessidade adequado. Ah, mas eu não preciso fazer levantamento de necessidade, eu só tenho um produto, né? Eu vou oferecer esse um produto de qualquer forma para o cliente. Tá, mas você investigando, você vai aprender mais sobre a empresa do cara, sobre as dores do cara, você vai ter mais insumo de argumento para tratar esse fechamento com ele e você vai conhecer mais do seu mercado, cara. Você vai conhecer mais do seu mercado. Né? A gente conversa, né, Lê, com vendedores que eles eram da empresa. Né? Ele trabalhava numa empresa metalúrgica e hoje ele vende ferramenta para metalurgia. Por quê? Porque ele estava lá dentro, ele conhece os BO, ele sabe o que Uhum. acontece lá dentro, qual que é o problema. Né? Quantas vezes a gente entende, né, que o vendedor ele tem bons resultados porque ele já vivenciou a dor em outro momento. Né? Uhum. Ele entende como funciona, ele sabe o tamanho desse problema. Né? E aí os vendedores que simplesmente estão saindo por aí oferecendo, né, eles estão mais preocupados com as dores deles do que com as Uhum. dores do cliente. Né? E aí quanto mais a gente consegue se aprofundar, mais a gente consegue vender. Né? É isso aí. É E isso Lê, aí. queria fazer uma pergunta para você. Queria fazer uma pergunta aí, né, aproveitando esse episódio especial do 200 aí.
quais são os seus 2 episódios favoritos, cara, de todos os 200? Vamos pegar um a De- cada 100 aí, me fale aí 2 episódios dos seus preferidos aí. dos meus preferidos, cara, eu acho que. Putz. Os meus preferidos. Eu acho que o de disciplina, tá? O de disciplina, a gente gravou eu e você, se não me engano, vencendo a batalha interna para vender mais. Eu acho que o Legal. de disciplina foi um episódio assim, muito, muito foda, porque naquele episódio eu descobri por que eu tenho o resultado que eu tenho. Eu acho que eu sempre fui um cara muito disciplinado. Inclusive, às vezes eu era tão disciplinado que eu colocava muita energia em uma área da minha vida e eu acabava negligenciando as outras, né? Então eu acho que ele é um episódio que ah, me chama muito a atenção, me traz muita. é, é, Me remete muito ao Leandro lá atrás, o Leandro que tinha, né, estava começando, que tinha seus medos, que precisava se firmar como vendedor, né? Eu acho que esse episódio foi um episódio bem, bem forte assim na minha história profissional, né? Cara, e um segundo episódio que eu acho que mexeu muito comigo foi aquele que a gente gravou com o ultramaratonista, Dani. Saulo Arruda, Saulo Arruda, né? grande Saulo, sim, sim. Você lembra o título, cara? Tô Eu procurando acho que aqui. foi preparo mental. Preparação mental, como treinar a mente para não desistir, né? Foi Saulo da hora Arruda mesmo. é o episódio 82, terceira temporada, né? Cara, esse episódio ele foi muito interessante e acho que vale a pena a gente chamar ele de novo, cara, aqui pra vir gravar com a gente no estúdio, porque ele é um episódio que mostra como muitos dos nossos medos, das nossas aflições, das nossas angústias, tá dentro da cachola, né? E, pô, eu tô fazendo bastante atividade física agora, né? E uma das coisas que eu tô tentando é fazendo um treino de corrida na esteira. Você é um cara que já corre, já fez várias provas, né? Eu tô bem no início da minha jornada aí. E às vezes, cara, eu tô, sei lá, correndo a 3 minutos a 8 km por hora, assim, já, putz, cara, querendo desistir, né? Voltar pro 5 ali, não, mas é que eu preciso dar uma descansada e respirar, não posso forçar muito a minha perna, não sei o quê. Cara, eu tô achando um monte de desculpa para não ir do 3 pro 4, né? E depois do 4 pro 5. Quer dizer, quantas vezes isso não acontece em vendas, né? Ah, eu não vou ligar para aquele cliente porque talvez ele esteja ocupado. Ah, eu não vou mandar esse e-mail porque vai parecer que eu sou chato. Ah, eu não vou mandar essa mensagem porque parece que eu tô em cima. Quantas vezes a nossa mentalidade acaba atrapalhando a gente, né? Ou vamos descer um pouco essa camada, cara. Às vezes a gente acha que a gente tá no meio do mês e aí a gente fala assim, cara, vai ser impossível a gente bater a meta, né? A gente começa a aceitar a derrota muito antes de chegar lá. Falta 15 dias, né? Será que não tem nenhuma ação que esteja no seu controle que você possa executar para você chegar na meta? Né? Eu acho que falta um pouco de mentalidade, de mindset, de preparação mental para você falar não para esse, né? Essa vozinha interior, falar assim, não, cara, você pode, você vai fazer, você vai conseguir, você vai encontrar uma alternativa e agir, né? Então, ver o Saulo falar, né? Um cara que corre. Quantos quilômetros, cara? 60 quilômetros? Putz, não, o Saulo faz umas provas absurdas. E não é É, quantidade de quilômetro, cara. É montanha, mato, meu, terreno, tudo bagunçado. Eu tava assistindo um vídeo esses dias dele no YouTube. Coisa de meu. maluco, coisa de maluco, coisa de maluco. Enfim, esses dois assim, acho que me marcaram bastante, né? Embora tenha muitos outros que eu tenho um carinho enorme, porque às vezes porque eu aprendi, eu gosto muito de sair do episódio com a sensação de o Leandro aprendeu, né? Porque eu sei também que o amigo ouvinte vai ter essa mesma sensação, porra, aprendi. Eu acho que isso é sensacional. E você, Dani, quais são os dois preferidos aí que você mais curtiu, cara? Cara, eu gostei demais de gravar o episódio com o Luiz Mário, o episódio de estoicismo, acho que Eu ia foi citar, cara, eu ia muito citar. legal.
É, É, foi, é, foi, foi um episódio muito legal, né? Menos a ver com vendas de fato, né? E eu acho é, que os seus também não tinham, não estavam ali tecnicamente, né? Não eram episódios é. técnicos, né? Assim, eu sou fãzaço do estoicismo e, cara, trocar ideia com alguém que tá 100% do tempo mergulhado dentro do estoicismo foi muito legal. E a repercussão do episódio foi bacana, né? A gente ficou um pouco preocupado ali, de repente, da galera Não não gostar, né? engajar no episódio e tal. Eu não sei se foi um episódio com um grandíssimo número de ouvintes, mas a galera que ouviu veio falar com a gente, né? Teve muita gente, eu recebi bastante mensagem falando, cara, que episódio legal, puta, um monte de mudança de virada de chave, não sei o que e tal. Então esses episódios que a gente percebe que fez virar várias chavinhas na cabeça da galera, são episódios que você percebe que você contribuiu de fato, né? Porque quando a gente conversa só sobre coisa técnica, muitas vezes o amigo ouvinte ele tem a impressão que ele já sabia tudo que estava ali, que ele está mais familiarizado com o tema. Quando a gente traz umas discussões um pouquinho mais fora da casinha, igual esse do estoicismo, é, a gente percebe que tem algumas coisas que podem acontecer de diferente rápido na vida do amigo ouvinte, né, cara? E, Ah, cara, esse só, foi um só para episódio muito legal só de para gravar. reforçar, só para reforçar aqui, ele tá no top 50, cara. Foi um episódio Opa, que que foi bem. legal. Poxa, Tá no da top hora, 50, da sim. hora. E o outro, cara, que foi bem legal, cara, que era um tema que eu não lembro exatamente, eu acho que foi um negócio de clínica de vendas que virou um episódio completo, que Tá. foi o episódio sobre agressividade em vendas, cara. Eu acho que ele deve estar no top 50 aí Hum. também. Eu lembro que ele pegou o Vendedores sininho, Agressivos, quarta temporada, episódio 25. Deixa eu pegar aqui. que foi um episódio legal também, né? Porque às vezes tem perfis de vendedores que falam assim, não, eu não gosto de fazer pressão e tal, e tem uma parte dos vendedores que eles se consideram extremamente agressivos, né? E a verdade é que não é nenhum nem o outro que está certo, né, Lê? É como, né? Usar a agressividade da forma correta, né? E eu lembro que foi um episódio que também foi super compartilhado, que deu bastante repercussão, né? E teve bastante gente que veio conversar com a gente e falou, cara, esse conteúdo me ajudou demais, né? Ou a tirar o pé um pouquinho quando não era a hora de ser agressivo, então pessoas que estavam acostumadas com agressividade máxima o tempo inteiro, né? E gente que falou assim, cara, tem hora que eu percebi que eu preciso ser, tava sendo soft demais, né? E Hum, aí com algumas mudancinhas ali, o resultado veio rápido, né? Então é, foi um episódio que foi sem convidado, né? A gente gravou nós fomos dois, nós. foi um amigo ouvinte que eu lembro que fez ali a sugestão, então a importância aí, né, de É, participar, de você mandar suas sugestões aí, né, que foi um episódio que também deu pano para é bem legal. conversa aí, e que foi É. muito legal. Curiosamente, ele também tá no top 50, uma Também, posição atrás do estoicismo, né? caramba, É, e tem bastante legal, caixinha de legal. pergunta aqui publicada, e uma que eu achei bem interessante aqui, né? A resposta aqui foi da Kelly, porque se você está escutando a gente no Spotify, né, sabe que aqui embaixo tem como você escrever pra gente, né? A gente colocou nesse episódio qual foi o maior insight que você tira desse episódio. Daqui a pouquinho a gente vai falar de algumas coisas aqui. E aí a Kelly escreveu assim, ó, um dos melhores podcasts que já ouvi. Vendedor de alta performance precisa saber o momento certo de estar agressivo. É isso aí, Olha só, Kelly. estar agressivo. Então, porra, cara, virou uma chave aí e fez bastante sentido, né? E eu lembro desse episódio, foi bem legal mesmo. E talvez valha a pena a gente retomar, né? Com algum convidado especial aí para falar disso, cara. Acho que é legal trazer Legal, isso aí legal, na legal. próxima E de temporada. convidados, Lê, quem que foi o convidado mais figura? Vamos aí. Nossa, cara, de convidado. Olha, eu acho que de convidado, eu gostei muito de gravar com o Alfredo Soares, do Bora Vender, né, da G4. Achei que fez assim, foi bem legal o que ele falou. Estamos para gravar um outro episódio com ele, a gente já está conversando com ele. Eu gostei muito de gravar com o Saulo Arruda, eu senti ele super leve na gravação. A gente às vezes recebe alguns convidados, pessoal, que ele fica muito tenso, né?
pô, tô participando, tal, e a gente fala assim, cara, fica de boa, tranquilo, tal, achei bem legal, assim, a gravar com ele. A Noara Poser também foi um dos primeiros episódios que a gente fez no estúdio que a gente tem gravado aqui em São Paulo, e foi muito leve, foi muito prazeroso, foi um conteúdo muito foda. Eu recebi muito feedback positivo, né? Ela é uma profissional super talentosa e uma pessoa agradável. Então, cara, vai sair sempre um episódio fantástico. Boa. E e eu acho que é isso, cara. Acho que essas três pessoas me saltam assim à mente, cara, né? E Boa, boa. você? Quem que você curtiu Cara, assim de convidado? eu achei muito legal os episódios que a gente gravou com os nossos pais, né? A gente gravou com o seu Puta pai merda. e a gente gravou com o meu pai, acho que foi na primeira ou na segunda temporada, Primeira. não lembro direito, na É, primeira temporada, né? Na foi primeira na temporada foi primeira. muito legal, né? Trazer aí os velhos para trocar ideia, né? Para a galera entender Aham. um pouquinho da onde a gente veio, né, Lê? E Exatamente. foram episódios bacanas ali de gravar. E, cara, Ciro Bottini, cara. Ciro Bottini, pô, Ciro Bottini, cara, cara. eu lembro do episódio, a gente gravou 2 vezes com o Ciro, um 2 abraço pro vezes. Ciro aí. A gente gravou 2 vezes com ele. A primeira a gente gravou no remoto, né? A gente Uhum. gravou remoto e ele foi o primeiro cara, né, Lê? Que ele É, gravou de pé. Ele gravou de pé. meteu ali o negócio segurando o celular, ele não pegou notebook, Ring nada, ele light. meteu ali os ring light dele ali, né? Porque o cara grava o tempo inteiro, né? O cara é um showman. E, mano, ele gravou episódio de 1 hora de pé, né? Com aquela mesma energia que ele vendia pela televisão, né? Acho que os episódios mais enérgicos que a gente tem Foi. são os episódios com o Ciro Bottini, que o cara tem uma vibração totalmente descomunal, né, Leo? O cara é É. descomunal. E aí, quando a gente gravou de novo no episódio no estúdio, eu falei, cara, vai conseguir gravar sentado? Ele falou, cara, até vamos tentar, né? Vamos ver como é que vai ser. Gravar sentado, não tô acostumado com esse negócio. Mas foi outro episódio ali, bem legal. Acho que foi o primeiro aqui da quinta Da temporada, quinta. se eu não me engano, né? Uhum. A Como ser gente, feliz em como ser vendas. feliz Como em ser feliz vendas, né? em Que vendas. foi um episódio bacana ali também, do ponto de vista de, cara, muito figura, né? A gente dava risada, né? Trocando muita ideia antes, depois da gravação ali. O Ciro é um cara particular, né, cara? É, é isso aí. E Daniel Mestre, cara, a gente tem o título desse episódio, ele é Tração Super Vendedores, cara. Então eu queria perguntar pra você, né, o que que é Tração Super Vendedores, Dani? Vamos lá, Ale. Cara, a gente tá na 8ª turma aí do programa de aceleração, né, Ale? Indo pra nona. Dia Indo pra 11 de 9ª turma. junho, inauguramos a nona turma do programa de aceleração. Exatamente. Inclusive, se você quer conversar com a nossa equipe aqui, já tem um linkzinho aqui embaixo para você se aplicar aí para fazer parte da 9ª turma do programa de aceleração. Inicia agora em junho, né? Uhum. Manda uma mensagem aí se você quer treinar com a gente, né? Isso aí. E, cara, acho que ali lá pelo programa de aceleração número 6, né, a gente começou a ter muito feedback dos alunos do tipo, cara, e aí? A gente terminou o PASV, não tem mais nada para a gente fazer, né? Como assim? Não tem um PASV 2, não tem alguma coisa para a gente seguir com vocês e tal? E a gente, muito olhando para essa vontade dos alunos de continuar perto da gente, a gente cria um programa de mentoria, né, Lê? É isso aí. Com um modelo um pouco diferente do programa de aceleração. O programa de aceleração ele tem um conteúdo específico, né, onde a gente trata ali a tríade de vendas, a gente fala sobre processo comercial, a gente fala sobre técnicas de cada etapa do processo comercial e a gente fala de comportamento. São 14 semanas, né, ele tem começo, meio e fim e tal. O programa de mentoria, né, que a gente está chamando de tração super vendedores, ele é muito solto, né? Ele é para o pessoal que quer se relacionar com a gente, que quer ter ali um acompanhamento dos super vendedores, quer trazer uma dúvida, né? Quer trabalhar em algum ponto específico que ele está passando, pô, tô com dificuldade em tal etapa do meu processo, a gente precisa olhar para isso, a gente precisa destravar o nosso funil, como que eu faço, me dá um help e tal. Então a gente trabalha de forma mais solta com os mentorados, né? A gente vê muito programa de aceleração com essa coisa de dar ferramenta para os nossos alunos, para que eles consigam
acelerar, né? E o programa de tração, de mentoria é realmente fazer tracionar, né? Fazer a gente pegar essas ferramentas, colocar em prática, né? Acompanhar a usabilidade disso, né? Dar um suporte mais próximo ali, quase que de maneira de consultoria ali, é, que eles consigam chegar nos resultados mais específicos, né, Lê? Uma etapa depois ali, né? Uma busca muito específica pelo próximo nível, né? A gente já começou aí com o primeiro grupo de mentorados, né? É um programa que você pode entrar a qualquer momento, né? São um ciclo aí de 6 meses de mentoria. A gente tem alguns encontros individuais comigo, individuais com o Leandro, é, e os demais encontros são em grupo, muito no formato ali de mentoria, né, Lê? Levanta a mão, faz pergunta e tanto nós aqui, eu e o Leandro, a gente colabora com o mentorado, quanto a própria equipe, né? Quanto a própria equipe de mentoria ali, né? Os outros mentorados, eles trazem as experiências deles, né? É um grupo muito forte, né, Lê? É um grupo muito forte, é um grupo de pessoas que está fazendo um investimento e está muito comprometida em subir de nível, em alcançar alta performance de verdade, e é uma galera que já tem uma experiência bem bacana, consegue contribuir, né? E aí tem toda a história do ambiente de mentoria, né, Lê? Exatamente. O lance da tração, né? O que você tem que entender, o que é tração? Até puxei aqui no Google. É uma força de contato que é transmitida através de um meio físico capaz de puxar ou tracionar corpos distantes. A tração ela serve para você que está ouvindo ou assistindo a gente conseguir resolver um desafio muito grande. Um desafio que, por exemplo, com a técnica de vendas não está sendo possível, né? E para vencer esse desafio, você precisa estar mais próximo dos mentores para conseguir, de fato, não só acelerar, você tracionar a tua carreira, tracionar a tua empresa, tracionar a tua equipe, né? Então a gente tem três públicos: o vendedor que está em alta performance e precisa destravar alguma coisa para aumentar ainda mais o teu resultado, mas já é um profissional de resultado. Você tem um gestor que ele tem desafios na liderança da equipe comercial, tem desafios para lidar com o time, fazer o time acelerar e tracionar, né? E você tem o terceiro grupo, que é o dono da empresa, né? O dono da empresa precisa ter um olhar externo para conseguir olhar para a operação e enxergar o que está acontecendo ali com aqueles desafios que ele está enfrentando naquele momento. Pode ser o dono de uma pequena empresa que tem ali 3 vendedores, pode ser dono de uma empresa com 30, 40 vendedores. A gente tem públicos distintos que estão dentro dessa mentoria. Óbvio que a gente fala muito de técnica, óbvio que a gente fala muito de comportamento, mas é muito mais personalizado. Por quê? Porque o grupo é menor. Um grupo menor faz com que a gente se relacione mais, faz com que a gente mergulhe mais. E o grupo menor faz com que o próprio grupo, ou seja, a força do grupo, a força do ambiente, também exerça muita pressão, exerça muita força nesse movimento que os profissionais internos, os profissionais que estão no grupo, eles conseguiriam sozinhos. Eu, né, você que está me ouvindo aqui ou me assistindo, eu tenho um mentor, né, profissional dentro da minha competência aqui dentro dos supervendedores, né, tenho outros mentores em outras áreas da minha vida. Jesus é um grande mentor, né? Se a gente parar para pensar, eu como cristão tenho essa definição, tem muitas coisas que eu acabo encontrando no evangelho, de fato. Então Cristo, né? Jesus Cristo é um mentor na parte espiritual, mas você precisa de outros mentores, né? O professor que estava na sua faculdade ali, os professores na faculdade, tem 2 ou 3 que eu falo até hoje, são mentores, né? Mas foram mentores muito específicos numa etapa da minha vida, né, enquanto eu estava fazendo faculdade. Depois a gente mantém um relacionamento, mas não tem mais aquele vínculo. E às vezes você precisa de um mentor mais próximo, alguém que esteja com você ali, com encontros regulares, hora individual, hora em grupo, né? E que faça você entender qual é o ponto específico que você tem que destravar para você conseguir avançar, para você conseguir
tracionar o teu negócio, tracionar a tua equipe, tracionar as suas vendas, né, Dani? É isso aí. E o ambiente é muito legal, né, Lê? Você consegue trocar ideia com pessoas que talvez já passaram por desafios parecidos, você consegue conversar com gente que está em busca das mesmas coisas que você, né? Uma coisa que é comum a gente perceber dos vendedores de alta performance é que muitas vezes é um lugar meio solitário, né, Lê? Exatamente. Porque a busca pela alta performance não é uma coisa amplamente difundida e nem entendida na maior parte dos ambientes, né? Quando alguém está tentando fazer um trabalho diferenciado, está tentando chegar no outro nível, muitas vezes os amigos falam, pô, mas você está trabalhando mais do que você devia, você está viciado em trabalhar, você está Estudando pegando demais, lendo pesado. demais. Você tá pegando pesado demais, você parou de sair com a galera, agora você não toma mais uma com a gente, não sei o quê. São pessoas que estão tentando mudar os hábitos, né, buscar hábitos melhores, conseguir ter um resultado mais expressivo na própria vida. Isso faz com que você abra mão de um monte de coisa que não funciona direito, né, e a média te puxa para baixo com uma força gigantesca. Né, e muitas vezes esse lugar aí de buscar uma solução, de estudar, de ficar, pô, tentar fazer a diferença ali, tentar aumentar o seu próprio resultado, é um lugar solitário, né? Um lugar solitário e pouco compreendido. A pessoa não tem muito com quem conversar, né? Eu estou querendo melhorar os meus resultados, estou querendo conversar sobre estratégia comercial, estou querendo conversar sobre funil de venda, sobre processo, e ninguém que eu conheço consegue trocar essa ideia comigo. As pessoas sentam no barzinho ali e começam a reclamar do próprio trampo, né? Então, esse ambiente ele também é propício para isso, né? A gente é a média das pessoas com que a gente mais convive, né? O participar de um grupo de mentoria de alta performance está muito ligado a você fazer network com gente que está calibrando a mentalidade na mesma orientação que você, né? Então, saem amizades muito bacanas, né? Saem networking muito interessante e você passa a ter um lugar ali que funciona como rede de apoio, que funciona como um ambiente de troca, que funciona como um lugar que você pode buscar ajuda, né, tanto profissional quanto comportamental, sem ser julgado, porque todo mundo está lá com o mesmo objetivo, não é isso, Lê? Exatamente. Eu acho que esse é o ponto, estar num ambiente onde todos estão com o mesmo objetivo, né. Eu participo de um grupo de mentoria, esse grupo deve pô, é um grupo grande, né, dentro da reunião online mesmo, você tem às vezes 50, 60 participantes, e eu me sinto à vontade de fazer uma pergunta do meu negócio, dos meus desafios, muitas das vezes mostrando a vulnerabilidade do Leandro profissional, do meu negócio, justamente porque dentro daquele grupo, dentro daquelas pessoas que estão online, né, estão pessoas que estão com os mesmos objetivos que eu tenho, né? Querem impactar carreiras, querem impactar pessoas, querem impactar vidas através de conteúdos distribuídos através da internet, através do digital, né? Querem exercer a sua profissão através do digital. Então, eu acho que isso tem que ser um drive. Isso tem muito valor, tá? Isso tem muito valor. A ambiência, né? A gente fala muito disso. Eu sou um cara muito. Eu estudei muito Napoleão Hill, né? E o Napoleão Hill, o principal livro, acho que do Napoleão Hill é Quem Pensa e Enriquece. É um livro comportamental, um livro que mexe no teu mindset, a forma como você olha para o dinheiro, a forma como você usa o dinheiro e a forma como você investe o dinheiro, que são três momentos diferentes, né? E tem um momento no livro que ele fala sobre o mastermind, né? Inclusive, o termo mastermind é da Fundação Napoleão Hill. E ele fala que a maior parte, né, dos entrevistados que o Napoleão Hill teve acesso, eles tinham esse grupo, e esse grupo era capitaneado por um mentor. Né? Então, a ambiência fazia você querer progredir, fazia você querer alcançar novos patamares. Vou dar um exemplo muito simples, tá? Eu vou dar um exemplo muito simples aqui que eu acho que todo mundo consegue enxergar. Todo mundo já teve um amigo, né, que, por exemplo, trocou de carro
ou trocou de casa, ou trocou de moto, ou foi viajar para algum lugar, né? E aí você se sentiu estimulado de ter essa mesma, fazer esse mesmo movimento, né? Então, às vezes você tem um amigo que comprou um apartamento, aí você fala, pô, se ele conseguiu, eu também consigo, né? Não leva pro lado da inveja, não é isso, né? Não é invejar o colega, mas é se inspirar, fala assim, porra, se ele conseguiu, eu também consigo. Aí um tempo depois você vai lá e compra seu apartamento. Às vezes E você você troca troca de ideia com carro. ele, né, cara? Como que você conseguiu? Que estratégia você usou? Como é que foi? Porque o, Ah, o grande lance, né, Lê, dos masterminds é o seguinte, né? Duas cabeças pensantes isoladas, elas pensam com a capacidade que elas têm. Né? exatamente. Duas cabeças pensantes pensando sobre o mesmo assunto, elas têm uma capacidade de criação de ideias maior do que a soma das duas cabeças. Né? Porque Exatamente. como que funciona isso? Né? É o um mais um é maior do que dois. Né? Porque eu pensando sozinho e o Leandro pensando sozinho, separados, a gente tem uma quantidade de ideia. Eu trocando ideia com o Leandro e o Leandro trocando ideia comigo, a gente tem a possibilidade de ter ideias diferentes por causa da junção da nossa conversa. Né? Então, o que eu falo impacta na cabeça do Leandro, que faz com que ele pense de forma diferente, ele vai ter uma ideia que ele não teria pensando sozinho. Né? Então, quanto mais pessoas pensando sobre a mesma coisa, e aí quanto melhor for o grupo, né, quanto Uhum. Mais mais forte. interessante as pessoas do grupo, quanto mais as pessoas elas estão realmente buscando os mesmos tipos de resultado, né, e aí o tração de supervendedores é só vendedor buscando alta performance, né, em diferentes ramos, é, você percebe que todo mundo sai beneficiado, inclusive com a participação dos outros mentorados. Né? Não é só eu e o Leandro que respondemos coisas lá na mentoria. Né? Existe a troca com as outras pessoas. E quanto mais o debate ele é inclusivo e mais gente fala, maior fica a percepção. Né? Maior fica aí a contribuição, né? E o resultado ele vai encorpando conforme as pessoas vão contribuindo, né, Lê? Exatamente, cara, exatamente. E como ele é um produto diferente, ele é uma entrega diferente, ele tem conceitos diferentes, a forma de você ter acesso, se você tem interesse, é claro, né? É diferente também. Ela é uma aplicação, e dentro dessa aplicação é feita uma reunião estratégica ou comigo ou com o Dani, né? E em cima dessa reunião estratégica a gente define se esse é o melhor momento para você dar esse passo e ir direto para a mentoria. Tem gente que quer ir direto para a mentoria e não quer fazer o programa de aceleração. Então, quem está na mentoria tem acesso ao programa de aceleração. Tem muita gente que faz o programa de aceleração e depois vai para a mentoria porque entende efetivamente que agora que tem, né, tudo para acelerar, agora precisa ajustar pequenos pontos para poder tracionar e aí sim acelerar. Acho que fazer uma analogia aqui que todo mundo vai entender. Tem um carro que eu particularmente sou muito fã, né? Adoraria ter um dia, que é um Mustang, né? E cara, você tem vários vídeos na internet, se você procurar no YouTube, você vai ver vários vídeos de donos de Mustang acelerando o carro a ponto dele bater porque ele perdeu a tração nas rodas e aí ele perde o controle do carro. Quer dizer, não adianta nada você acelerar se você não entender, né, a dinâmica da aceleração. Então, por isso que a gente chamou a mentoria de tração. Às vezes a gente tem tudo na mão, mas está faltando algumas Parar de coisinhas patinar, né, Lê? para parar de O patinar negócio de. e Eu avançar. trabalhei com pneu um tempão, né? A analogia ela fica quase que inevitável. Né? Se você não coloca um pneu que vai te entregar tração, você pode ter o melhor motor do mundo, cara. Você nem sai do lugar. Né? O carro fica fritando o pneu ali no lugar, capaz que vira de costa, né? E você não consegue colocar toda a potência que você tem no máximo de realização, né? Por falta de tração mesmo, de você assentar e conseguir colocar o negócio em prática e buscar esse resultado. Né? Então, fica aí o convite, tem link aí embaixo, né, Lê? Para você fazer a aplicação, marcar aí a reunião, né, comigo ou com o Lê, para a gente entender se é o seu momento aí, de repente, de fazer parte.
do Tração Super Vendedores, nosso programa de mentoria. É isso aí, Daniel Mestre. E semana que Terminamos o vem... episódio 200, Lê. Sim, senhor. Baita episódio aqui. Já gravamos. Na semana que vem a gente vai ter um episódio especial. Um episódio onde a gente vai falar sobre SDR, né? Essa profissão, esse cargo é uma profissão, é um cargo novo, recente, vem lá da metodologia do Aaron Ross, do Receita Previsível. Ele tem conceitos que precisam ser adaptados para outros mercados. Tem muita gente errando, tem muita gente achando que é SDR, mas não é e tudo mais. Então a gente trouxe alguém que tem muita propriedade para falar sobre o assunto. A gente conversou com a Larissa Augusta, que já está nesse segmento de SDR já tem um tempo. E o papo tá incrível. A gente gravou no estúdio, foi bem legal a experiência. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado vai conseguir tirar bastante proveito aí desse nosso papo. Beleza? Se você não está inscrito no nosso canal do YouTube, já aproveita para curtir e se inscrever. E se você está nos ouvindo ou nos assistindo no Spotify, saiba que você pode assinar o nosso canal aqui no Spotify. Daniel Mestre, como amigo ou a amiga ouvinte, pode fazer isso, cara? Pode compartilhar o conteúdo, pode seguir ali em cima, né, e classificar com 5 estrelinhas aí todos os episódios aí, cada um dos 200. Exatamente. Venha fazer parte dessa comunidade de super vendedores para você ter cada vez mais sucesso, cada vez mais prosperidade, cada vez mais dinheiro no bolso para você usar ele da forma como você desejar. Lembrando que tanto o canal do YouTube quanto este podcast ele é gratuito. Ou seja, eu e o Dani a gente está produzindo conteúdo para você. Então, se você puder retribuir isso compartilhando este episódio ou outros episódios com seus amigos vendedores, com a empresa que você trabalha, compartilha no grupo dos profissionais lá dentro da empresa, que eu tenho certeza que se você trouxer uma pessoa, essa pessoa vai te agradecer, porque a gente entrega realmente conteúdo de valor. Nós somos vendedores, eu e o Dani a gente vende todo dia, a gente conversa com o cliente, a gente se relaciona, faz call, manda proposta. Cara, você está falando com alguém que exerce a profissão. Então é evidente que a gente vai se conectar, que a gente vai conseguir entender os desafios que você tem aí do outro lado e a gente vai sempre construir um papo de vendedor maior. E ó, rumo aos 300 episódios, levamos 5 anos, né? Na verdade, 20, 21, 22, 23, 5 anos, quase 5 anos e meio para fazer 200 episódios. A gente está acelerando, a gente está colocando mais um conteúdo, né, dentro dessa trilha aqui. A gente está realmente criando outras oportunidades, mas eu não posso dar spoiler, porque isso no futuro cara, vai ter quase 3 episódios por semana, mas eu não vou falar como é que a gente vai chegar nesse patamar aí. Mas para chegar a gente precisa da tua ajuda, né? Você precisa me ajudar a aumentar a audiência para a gente justificar essa produção. Tamo junto? Então vai lá, compartilha. E semana que vem a gente tá junto aqui com outro episódio especial. Certo, Daniel Mestre? É isso aí. Críticas, sugestões, xingamentos, @supervendedores lá no Instagram. Tira um printão da tela aí, posta lá, marca @supervendedores, que a gente gosta de trocar ideia com todo mundo. Maravilha? É isso aí, pessoal. Então a gente se vê semana que vem, segunda-feira, 7 horas da manhã. Um forte abraço, boas vendas e sucesso!